hidráulica e hidrometria. Na minha época, eu tive foi mecânica dos fluidos e também tive a disciplina de hidráulica 1, 2 e por aí vai, né? Então, hoje a gente tem o diferencial de estudar hidráulica e hidrometria. Eu seria a professora de vocês dessa disciplina, não vou ser mais. A professora que vai entrar é a professora Silmara Grivol. Ela foi entrevistada por mim, contratada por mim, e ela inicia na próxima semana, provavelmente no início de setembro. Por enquanto, ela está na fase de introdução da documentação dela no RH. Eu fiquei sabendo que ela submeteu todo o material dela hoje, então está aguardando as aprovações, exame médico, e ela vem para casa na próxima semana. Então, é muito possível, não estou prometendo, que na próxima semana vocês já tenham uma professora nova. Se não tiver a professora nova, eu que vou ministrar a aula para vocês na próxima semana, tá bom? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu iniciar a aula? Não. Não? Então, vamos lá. O ato de escoar em condutos fechado ou aberto proporciona aos líquidos diversas características. E quando a gente fala de líquido, nós não estamos falando só de água. E vocês, como engenheiros, têm que ter a mente aberta de que quando nós falamos em escoamento, nós estamos falando de um fluido. E que o fluido pode ser água, esgoto, gás, óleo. Então, quando a gente fala em escoamento de líquidos ou escoamento de fluidos, a mente de vocês, como engenheiros, tem que estar aberta e expandida para saber que são diferentes tipos de materiais que podem passar por meio de uma tubulação. As ligações intermoleculares têm influência na velocidade adquirida, assim como em outras características. Ponto. Professora, lá na minha obra, quando a gente vai fazer a tubulação, se eu não tenho uma conexão, eu esquento com o maçarico e dobro. Posso fazer isso? Claro que eu posso, professora. Não, não pode, tá? Na obra você tem lá o maçarico, tem lá o profissional que há 40 anos faz essa ação e vocês, como engenheiro, não podem fazer. Por quê? Porque agora vocês estão aprendendo que dentro da tubulação nós temos diferentes fluidos e no decorrer dessa disciplina vocês vão aprender sobre várias características que determinam a passagem desse fluido dentro da tubulação. Então, quando eu tenho um projeto, e vocês vão aprender sobre projeto na disciplina de instalações hidrossanitárias, quando eu tenho um projeto, o projeto tem todas as informações pertinentes ao material que eu devo adquirir. Eu não posso, na obra, modificar sem ao menos ter consultado o engenheiro sobre a minha modificação, o engenheiro que projetou, porque tudo isso vai causar impacto na sua tubulação. E esse impacto não é perceptível a olho nu, a menos que ocorra um incidente, um estouro, que vai mostrar para vocês que houve um problema na passagem desse fluido. Do contrário, vai ficar escondido. E eu vou falar um pouquinho de coisas escondidas que acontecem de maneira errada, por erro e por questões de que alguns alunos fogem da aula que a gente vai ter esse semestre, tá bom? E ela não é a minha favorita, mas vamos lá. A forma com que as moléculas do líquido se encontram interligadas diz respeito ao atrito causado no interior do líquido quando em movimento. Partindo dessa visão interna do líquido e voltando para a velocidade com que ele escoa, podemos relacionar o fato de ter mais ou menos viscosidade com a facilidade dele escoar. Isso nos remete à ideia de uma relação direta das forças viscosas com a velocidade que o líquido obtém e, consequentemente, com suas forças inerciais, relacionadas à energia cinética contida ou ainda a tendência de se manter em movimento. Vamos pensar em fluido, tá? Vamos pensar naquilo que passa dentro da tubulação. Posso fazer esgoto na horizontal?
Pode, Posso? pode. Posso? Não preciso da inclinação no esgotamento sanitário? Precisa. Precisa de uma leve inclinação, sim, lógico. Sim, então não dá para fazer ele 100% na horizontal. É. Ele tem que ter um declive Desnível. para que ele possa ter o escoamento. Por que que eu preciso disso? Porque dentro de uma tubulação de esgoto, eu tenho a passagem de um fluido que não é apenas líquido. Eu tenho a passagem de sólido também, tá bom? Vamos lá. Com base nessa explanação, pode-se pensar de uma forma de classificar o regime de escoamento, padronizando-se as características intrínsecas de cada regime e facilitando o entendimento de diversos fenômenos. Rodrigo, tá com a gente? Sim, professora. Lê para mim, por favor. Professora. Vamos lá, agora dessa vez não tem desculpa, a lousa tá bem pertinho. Que minha internet tá. Parou aqui relacionados a eles, né? Uma primeira, lê só esse parágrafo. Uma primeira categoria. Uma primeira categoria, denominada regime de escoamento laminar, de forma simplificada, trata-se de escoamento em baixa velocidade, em que as trajetórias das partículas do líquido são bem definidas e constantes. Joia. Celso, continua. Em regime de escoamento tem esse nome. Esse regime de escoamento tem esse nome justamente por haver a formação de lâminas, camada ao longo do escoamento, como podemos observar na figura. Na figura que vocês vão ver a seguir. Mas vamos parar para pensar antes, tá? A gente está falando no regime de escoamento laminar. E quando a gente falou em regime de escoamento laminar, trouxe para nós a informação, quem tem papel e caneta anota, que nós temos um escoamento em baixa velocidade, em uma trajetória das partículas do líquido de maneira constante. Olha o que acontece. Quando eu tenho um escoamento laminar, ao contrário do turbulento, veja que no laminar, a forma como ele expressa a maneira que eu tenho do fluido em formato de lâmina e constante, tá? Então, exemplo, óleo lubrificante altamente viscoso a baixa velocidade percorrendo em um tubo de pequeno diâmetro e seção constante. Alguma pergunta? Eu tenho um segundo regime de escoamento, que é o turbulento. No regime turbulento, que ele mostra para nós na figura, a gente tem um fluido pouco viscoso a alta velocidade, percorrendo um tubo de grande diâmetro e seção constante. Maioria dos escoamentos na natureza ocorrem em regime turbulento. Então, quando eu tenho água passando pela tubulação, ela está percorrendo em qual regime? Turbulento. Quando ele coloca para nós que eu tenho óleo lubrificante percorrendo por um escoamento de regime laminar, conseguem ter o entendimento que o óleo ele passa por dentro da tubulação com maior dificuldade? Sim, com baixa velocidade, né? E com dificuldade, porque como ele é viscoso, ele tem contato com a parede da tubulação, o que diminui a velocidade dele, fazendo com que ele, por ele ser um fluido viscoso, ele exerce a função de baixa velocidade dentro da tubulação, diferente do que a água faz. Igor, tá com a gente? Anderson? Vamos lá.
Nesse regime, as forças viscosas têm grande importância, prevalecendo sobre as inerciais. Por isso, em geral, o regime laminar agrupa escoamentos de líquidos muito viscosos ou em baixas velocidades. Se pensarmos em duas categorias de escoamento plenamente estabelecidas, a outra e o escoamento turbulento. Ela representa, em geral, os escoamentos em elevadas velocidades, o que torna a trajetória dessas partículas desordenadas e indefinidas. Então, de novo, quando a gente olha para a figura, a gente tem aí o fluido do óleo, que é o fluido mais viscoso, percorrendo todo certinho dentro da tubulação, e o turbulento, que é o de alta velocidade, percorrendo de maneira que, para nós, denota que ele está percorrendo de maneira desordenada. Eu não olhei a disciplina inteira, mas vocês já devem ter ouvido sobre... Professora, Sim? o Jair está tentando entrar e não está conseguindo. Então, deixa eu ajudar o Jair, peraí. E cadê o e-mail do Jair? Deixa eu achar ele aqui. E ele já foi convidado ontem, hein? Ele tem que entrar no e-mail dele. Avisa ele aí que ele tem que entrar no e-mail dele e acessar o convite que foi enviado para ele ontem. Olha, falem para o Jair aí que ele já é membro da equipe, que ele está adicionado, aí é com ele agora. Ele é que tem que conseguir entrar, ele tem que acessar o e-mail dele e aceitar o convite que foi enviado para ele, tá bom? Já avisei para ele. Obrigada. Vamos voltar para a aula, então. Antônio voltou aí com a gente? Gel, tá com a gente? Lê para mim, por favor. Sim, professor. Em se tratando de escoamentos reais, ou seja, considerando a viscosidade do líquido e o atrito dele com as paredes da tubulação ou canal, há uma diferente forma de distribuição da velocidade do escoamento nesses dois regimes. Ao introduzir-se o conceito de perda de carga, o contato do líquido com a parede rígida que o limita, tubulação ou canal, representa uma redução da energia contida nele. No caso do escoamento laminar em tubulações, essa perda de carga se distribui de forma linear ao longo do perfil de escoamento, ou seja, a camada que se encontra em contato direto com a parede tem velocidade nula, camada limite, pelo princípio da aderência, formando um gradiente de aumento até atingir o eixo central da tubulação, o local onde a viscosidade é máxima. Tá. Então, olha só. O fluido que vai passar por dentro da tubulação já mostra para nós que nós teremos um impacto e esse impacto é o do atrito dentro da tubulação. Quando eu tenho um impacto do atrito, eu tenho perda de carga, eu tenho perda de velocidade dentro da tubulação. Eu tenho lá definido que eu vou ter uma tubulação cuja conexão é de 90 graus, mas eu não tenho curva de 90 graus. Então, eu vou lá e vou alterar a curva que eu tenho e utilizar ela. Quando eu pego a curva lá minha, sei lá, de 75, esquento ela e dobro, o que acontece com ela? Forma uma rugosidade. Não só isso. Diminui. Isso. Vou mostrar para vocês. Espera aí.
tubulação com uma seção definida, o meu, estão enxergando? Então, meu papel? Gente, fala comigo. Sim, tô vendo. Para assistir a aula com a professora tem que interagir comigo, tá? Senão eu me sinto solitária, com solidão e fico em depressão. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma tubulação já definida. Se eu vou lá na obra e esquento, na hora que eu vou fazendo assim, o que vai acontecendo com a minha tubulação? Perda de área. Exatamente, Celso. Eu tenho perda de área, porque quando o fabricante vai lá e faz a seção 90 graus, ele mantém a seção, ele mantém a área. Quando eu provoco, eu tenho uma perda de área. O meu projeto não foi calculado para ter essa perda de área. O meu projeto foi calculado para um determinado fluido com uma determinada passagem para ter vazão. A partir do momento que eu modifico o material, eu vou ter uma modificação significativa no meu projeto. Se eu estiver falando de um projeto pequeno, talvez eu não tenha impacto nenhum. Mas e se eu estiver falando de um fluido que vem de um reservatório elevado, de um fluido que sofre a precipitação por gravidade dentro da tubulação? Eu vou ter muitos impactos dentro da tubulação em função de eu não ter aplicado o material correto para a execução do meu trabalho. Professora, nada disso está no livro didático. Não está falando isso, mas a professora está falando para vocês, porque tem que fazer parte da vida como engenheiro. O engenheiro tem que, dentro das suas especificações técnicas, trabalhar aquilo que foi especificado. E só mudar com consciência e com responsabilidade técnica, porque dependendo da sua mudança, teremos um impacto negativo na execução do nosso trabalho. Escoamento laminar ou escoamento turbulento? O escoamento laminar, ele produz um escoamento suave em lâmina ou camada. Vamos pensar lá na água. Mais para frente vocês vão ter aula e vão aprender sobre golpe de ariete. Quando eu tenho uma água caindo de um reservatório por gravidade, eu posso ter no meio do caminho o evento do golpe de ariete. Quando eu tenho no meio do caminho pontos de obstrução, eu vou deixar de ter um escoamento suave e, se for uma obstrução, eu vou ter um escoamento menor ainda. Minha tubulação não estava preparada para isso. Eu começo a ter problema na minha tubulação. Mas existe uma outra coisa mais grave que pode acontecer. O meu fluido para passar dentro da tubulação foi feito um cálculo para que ele passasse com uma determinada velocidade. Se eu tiver uma velocidade maior, uma pressão maior, o que eu vou ter de resultado? E aí, quem se arrisca? Vai ficar turbulento. Não. Perda de carga. Não. Eu tive um aumento. Eu preparei minha tubulação para ter um escoamento laminar. E eu estou tendo uma alta pressão na minha tubulação. O que vai ocorrer com a minha tubulação? Pode acontecer uma ruptura na tubulação também. Ruptura? Posso ter ruptura. Posso ter ruptura no encontro da válvula de descarga. Posso ter ruptura na tubulação que está percorrendo horizontal para abastecer uma unidade de sanitário que eu tenho ela a 100 metros de distância do reservatório. Não vamos pensar só na construção de uma casinha ou de um prédio único. Vamos pensar na construção de um empreendimento imobiliário, de um empreendimento comercial, onde eu posso ter uma situação onde eu preciso ter um escoamento laminar, um escoamento suave, onde eu vou dar tratativa de projeto para que não haja sobrecarga dentro da minha tubulação, mas que pode, por exemplo,
por meio da água que vem da concessionária, eu tenho um rompimento de tubulação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer perícia numa mansão em Minas Gerais e a reclamatória do autor do processo era que todas as tubulações de irrigação do jardim estavam rompendo. A briga dele era contra a concessionária de abastecimento de água. Como que nós íamos descobrir se a culpa era da concessionária ou não? Fizemos um ponto de inspeção, eu abri um ponto de inspeção na calçada, antes da chegada da água dentro da edificação, pedi para que o profissional que me acompanhou instalasse um manômetro e eu medi a água às 6 da manhã, horário que todo mundo começa a tomar banho para ir trabalhar. Às 8 da manhã, horário que a mãe está em casa ou a empregada e ela começa a arrumar a casa, lavar louça, lavar quintal e regar jardim. Ao meio-dia, quando se começa a almoçar ou preparar o almoço. Às 3 horas da tarde, que a tendência é tá tudo tranquilo na casa porque tá todo mundo trabalhando e ninguém tomando banho. Às 7 horas da noite, quando todo mundo volta do serviço e vai tomar banho. Às 10 horas da noite, onde eu posso ter uma possibilidade de que as pessoas estão usando o chuveiro e alguns estão lavando a louça da janta. E às 2 da manhã. E qual foi o resultado disso? Nos horários onde a população utilizava o abastecimento de água, não tinha problema. A água estava entrando normalmente. Às 2 horas da manhã, quando todo mundo estava dormindo, a pressão da água era tão forte que, mesmo não estando abertos os registros, ela rompia a tubulação de entrada da casa. Tá? Nesse caso aí, o bom seria ter colocado válvula reguladora de pressão. Colocamos e a válvula estourou. Caramba! É. E o cliente ganhou o processo na justiça, né? Não teve como. Então, assim, foi colocado, sim, antes de tudo, uma redutora no local. Quando eu cheguei, a redutora já estava colocada por um profissional que tinha passado antes de mim. Eu passei lá para periciar. E no processo de perícia, eu achei por bem medir a pressão da água da concessionária. Assim, a gente efetivamente poderia afirmar que a culpa era da concessionária ou não, tá? Vamos falar de escoamento turbulento. Não confunda o escoamento turbulento com uma forte pressão da água. São coisas distintas. Movimentos tridimensionais, aleatórios de partículas fluídas em adição ao escoamento. Quando a gente tem a passagem da água espera-se que ela vá passar de que maneira? Me ajuda. Passar livre. Passagem livre. Qual regime de escoamento a água vai passar? Turbulento. Se não tiver pressão, é laminar. Se tiver uma determinada pressão, daí já é turbulento, né? Não. O laminar, o escoamento laminar, ele é para quando o fluido é viscoso. Para quando o fluido ele encosta na barreira do tubo. Quando o fluido ele tem uma situação de atrito aqui no interior. Não é o caso da água. A água ela passa direto pela tubulação, sem sofrer forte atrito na parede do tubo. Mas quando eu tenho alta pressão, aí eu tenho um problema que vai ser o rompimento, possivelmente, das conexões, não dessa tubulação reta. Na tubulação reta vai passar, é na conexão que eu vou ter problema. Então, o regime da água é o regime de escoamento turbulento. Não confunda o turbulento com alta pressão, ok? Ok. Deixa eu ver quem está comigo. O Antônio está comigo, né, Antônio? Tô vendo aí. Né, professora? Se a água estiver num regime laminar, significa que ela está viscosa, cheia de sujeira e dejetos. Provavelmente. Mas é muito difícil, Celso, a água estar no regime laminar, tá? Por quê? Porque o regime laminar é para o fluido que fica
Por exemplo, quando você pega uma indústria e a indústria tem resíduo, e esse resíduo, por exemplo, carrega muito material, ainda que ele flua dentro da tubulação com água, porque tem equipamento que utiliza água para o escoamento, mas dentro tem muito resíduo, e resíduo esses que tornam uma zona de atrito muito grande dentro da tubulação. Tá bom? Professora, Eu? Igor, boa noite. Boa noite, eu adoro essa turma, gente. Vocês são muito participativos. Gente do céu. Professora, situação de água pluvial, exemplificando aí uma pluvial de uma casa onde tem a situação aí de ter folhas, galhos, como a gente pode, como eu digo, imaginar essa tubulação? Tem um cálculo específico, porque não vem só água só, né? Eu acho que além do turbulento vem algumas obstruções, não? Mas aí ela não vai entrar na definição do laminar e do turbulento, senão a gente vai confundir, tá? A passagem da água, até da água pluvial, ela é turbulenta. O que vai diferenciar é o que ela carrega. Então, ela vai estar carregando com ela resíduo. E aí nós vamos ter um comportamento distinto dentro da tubulação. Por isso que tubulação, você nunca vê, e se vê de maneira errônea, tubulação de pluvial pequena. Normalmente, as tubulações de água pluvial, elas são de 100 milímetros para cima. Por quê? Porque você precisa ter vazão. Porque na vazão, ela não vai carregar só água. Vamos pensar numa casa térrea, que tem uma calha e na calha uma descida pluvial. É recomendado que a casa constantemente faça manutenção de telhado, justamente para não ter problema de entupimento da rede pluvial, com o carregamento de folhas que se acumulam na calha em virtude dos passarinhos. Isso acontece em todo lugar? Não. Não é toda região que se tem passarinho fazendo ninho em calha. Não é todo local que tem. Se vocês pegarem uma região menos arborizada em São Paulo e uma região mais arborizada em São Paulo e fazer um estudo do comportamento das águas pluviais, vocês vão ver que aonde a gente tem um maior volume de folhas, o comportamento da pluvial é diferente. Diferente, por exemplo, de um local onde não tem uma quantidade de vegetação ou uma quantidade de animais silvestres, tá? Então, não confundam carregamento de resíduo com o que ele chama de partícula aqui, tá? Quando ele fala em partícula, quando ele fala, ele vai explicar mais para frente para nós, quando ele fala na velocidade da água, na viscosidade, ele está falando do fluido, ele está falando do líquido que está passando, ou se fosse gás, do gás que está passando. Ele não está falando do que ele está carregando junto. Se eu tenho uma tubulação pluvial com uma quantidade excessiva de folha passando lá dentro, as folhas vão se tornar para nós pontos de obstrução. Vão prejudicar a nossa tubulação? Vão. Vão acarretar na velocidade da água? Vão. Quanto mais suave a descida da água carregando resíduo, pior é para a tubulação. Porque a água que desce, quando a gente coloca uma calha e a gente coloca ela na condição de gravitacional, é exatamente para quando a água caia nela, todo o resíduo, junto com ela e com a velocidade dela, vai embora. Então, quando a gente pega aquelas casas que fazem aquelas calhas em L, a gente pode ter um problema, porque naquele L a gente pode ter a parada de folhas. Por isso que calha, quando chega na ponta dela, que tem aquela ponta que vai dar para o piso, existe uma definição de manutenção para aquele local. Do contrário, a gente vai ter obstáculo. Não confundam obstáculo com o que nós estamos aprendendo hoje na aula, tá bom? Perguntas? Mas em calha, professor, geralmente tem telas, grelha. Celso, isso é um sonho. Para de sonhar. Deveria ter, né? Você quis dizer deveria ter, né, Celso?
Eu já vi vários projetos aí com grelhas, telas. Que projeto O tem? projeto vale, né? Não, eu estou falando projeto executado. Que bom. Professora, Sinal, Celso, que você está frequentando só lugar de alto padrão, com coeficiente de manutenção. professora, Eu. eu quero direito a uma tréplica. Eu tô imaginando, então, eu pensei pequeno, falei a respeito da pluvial de uma calha de uma casa. E nós que seremos engenheiros, nós vamos imaginar pluvial de bairros, de conjuntos habitacionais. Então, imaginando que não serão só folhas e galhos, né? Existem momentos aí que tem garrafas PET, sacos de lixo. Acho que aqui em São Paulo o desafio é até maior ainda, porque às vezes vem pneu, vem fogão, vem sofá. Então é um pouco complexo esse assunto para pluvial, né? É complexo para pluvial, mas algumas coisas que passam por dentro, que você sabe que elas esgotaram em algum lugar, elas não passaram por dentro da tubulação. Elas foram desovadas no local onde também está caindo a pluvial, tá? Então, assim, tem coisa que é muito grande, não vai passar na pluvial. Normalmente, as manilhas de águas pluviais são manilhas grandes. Outra coisa, quando a gente fala de pluvial, quando a gente fala de coeficiente de rugosidade, que é o que vocês vão ver mais para frente, e a gente está avançando fora da aula, vocês vão descobrir que o perfil do material que é utilizado para se fazer grandes redes pluviais é diferente do material que a gente usa para uma casa, ou para um condomínio, ou para um complexo residencial. A gente usa PVC, se usa tubulações hoje de PPR para passagem de água quente. Tem lugares mais antigos que ainda tem tubulação de aço galvanizado, tem tubulação de cobre, tem tubulação de ferro, né? Então a gente ainda encontra de tudo. E nós temos hoje tubulações mais modernas que vocês conhecem, essas que são totalmente 100% flexíveis. Mas isso em situações de obras, vamos falar de prediais. Quando a gente fala de infraestrutura, e você já foi para a infraestrutura urbana, que você está pensando grande, lá nós temos tubulações, por exemplo, feitas em manilhas de concreto. Quando você pensa no concreto, pense na rugosidade do material em relação ao PVC. É diferente. Então, o dimensionamento de um para o outro é totalmente diferente, tá? Podemos avançar? Sim. 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 Tem alguém me chamando, tem alguém querendo entrar na aula, peraí. Não é possível, porque tá me chamando com tanto desespero aqui. Vocês estão ouvindo? Tô não. Dá pra ouvir, não. Vamos ver se é algum aluno. Robson. O Robson não tá na nossa aula. O Robson é no segundo período. Não posso te ajudar, Robson, agora não. Vamos voltar para a aula. A gente leu esse slide? Gente, vocês vão conhecer meu marido. Ele veio trazer uma cevadinha para mim. Viu como ele é bonzinho? Viu? Muito bonzinho. Vocês são bonzinhos para as esposas de vocês? Não! Eu sou. Ah, bom, meu marido é, porque eu fico enfurnada nessa lojinha minha de lauda aqui o dia inteiro agora, nessa pandemia. Não saio daqui. A gente leu esse slide? Não. Quem respondeu não? Lucas. Lucas Ramos Rosa. Eu sou fã de você, Lucas. Lê pra mim. Tão fã que eu mandei mensagem pro professor André para ele. Gente, tem base? Aí ele falou, professora, muito obrigada por me confundir com ele, mas eu sou o Lucas. Lê para nós, Lucas.
Camada limite. Camada de líquidos que está em contato direto com a parede da tubulação ou canal. Por outro lado, outra categoria de escoamento turbulento não tem essa característica bem definida. Suas partículas se encontram em desordem, havendo muitos deslocamentos no perfil do escoamento e formação de movimentos vorticosos. Esse comportamento impossibilita a definição de gradiente de velocidade perfeito, apesar de apresentar camada limite, com velocidade zero próxima à parede da tubulação e velocidade praticamente uniforme na área interna a ela. Movimentos vorticosos vamos soltar muito ruim para ler. Relacionados aos movimentos rotacionais, como a formação de pequenos redemoinhos. Pronto, obrigada, Lucas. Agora lá, movimentos vorticosos. O que vocês pensam? Qual o momento da vida de vocês que vocês se deparam com movimento vorticosos? Isso para mim lembra uma água entrando no funil. O que mais? Pia entupida. Quando você está lavando louça, você vai lá, deixa a pia encher, porque você deixou cair os arroz lá dentro do ralinho, tua mulher brigou com você, porque não podia. Você foi lá, tirou a redinha para jogar fora e a água vai escoar. E, de repente, ela faz um vórtice. Movimentos vorticosos são movimentos em que o fluido faz o movimento rotacional e ele desce dessa maneira. Quando o fluido faz isso, qual é a tendência dele fazer o final dele? O que ele faz no final? Alguém consegue imaginar? Ele gira e cai. Ok? Diferente do fluido que cai sem o vórtice, sem o movimento do vórtice, onde ele está lá no ponto de drenagem dele, de escoamento, e ele vai cair, ele vai descer sem fazer os movimentos vorticosos. Ele vai simplesmente descer. Ok? Tá entendido? Entendido. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá comigo. A Claudinha chegou? Jair conseguiu entrar na sala? Tô pelo celular, professora. Muito bem. Você consegue ler, Jair? Não, tô só com áudio. Só com áudio, não tem problema. Lourenço tá na sala? Lourenço tá sem áudio? Agora voltou? Oi, Lourenço. Consegue ler para nós? Consigo. Por essa característica, na figura 1.1, pode ser montadas diferentes perfis formatais, sendo que o escoamento laminar tem uma frente parabólica justamente pelo gradiente de velocidade bem definido. O escoamento turbulento, pela irregularidade de suas trajetórias, o escoamento tem um perfil frontal, praticamente linear. Essas particularidades de cada uma das categorias de escoamento configura diferentes distribuições de velocidade ao íngor do perfil, como já comentado, pode ser representado pela seguinte figura. No livro didático de vocês tem essa figura aqui, tá? Mostrando como que é o regime laminar. E essa imagem que vocês estão vendo aqui é como se eu tivesse com a minha tubulação olhando para ela dessa forma, ok? Então, o meu ponto de drenagem está aqui, de escoamento está aqui, ó, e eu tô olhando desse jeito.
Então, essa imagem que está mostrando aqui, está escrito diâmetro, regime turbulento e regime laminar, é desta forma que o fluido vai descer na tubulação. Essa outra aqui está mostrando o perfil da tubulação nessa posição, ok? Como que o fluido está passando lá dentro. Então, A é o laminar e B é o turbulento. Silvio Santos. É eu? Por favor. Vem No, aí. no regime laminar, há uma distribuição coaxial justamente pela formação de camadas, sendo que elas têm velocidades distintas, com seu valor máximo e mínimo no centro e laterais, respectivamente, diferentemente no regime turbulento. Também há formação de camada limite, camada mais clara, porém, por haver intensa e desordenada movimentação das partículas, a camada contida entre elas tem semelhante velocidade. O regime de escoamento em que se encontra determinada corrente de líquido pode se tratar de fator limitante a diversas operações. Um exemplo é o escoamento de água que passou por o processo de coagulação, floculação, pois ele contém serviços flóculos, os quais podem ser danificados se impostos um regime turbulento, o que reduziria a eficiência do processo. Joia. Se nós tivermos a oportunidade de visitar uma unidade de tratamento de esgoto, vocês vão ver que os finalmente do tratamento de água é onde eu tenho lá o regime de coagulação e floculação da água, para depois ela ser enviada para outro reservatório e depois ser despejada de volta no rio. Vocês vão ver que nesse regime... Oi? Eu já fui em um. Você já foi em qual? Lá na cidade que eu morava. Lá eles revitalizaram um córrego com a água de tratamento de esgoto. Então lá você pode ver, talvez, né? Vamos conversar sobre isso agora, me corrige se eu estiver errada, tá? Quando nós chegamos no ponto onde há a coagulação, o reservatório de coagulação e floculação da água, para depois a água ser destinada, neste local, eu não tenho queda. E se tenho, elas são mínimas. Porque se provoca o máximo possível para que ocorra um regime laminar. Porque se for imposto nesse processo turbulento, a gente tem uma redução de eficiência no processo, ok? Existe uma outra situação também, é que quando, por exemplo, a gente analisa o esgotamento sanitário, quando o esgotamento sanitário chega na estação de tratamento de esgoto, e aí vou pegar a tréplica do Igor, quando você fala das águas pluviais, no esgoto também chegam coisas esquisitas. E quando essas coisas esquisitas chegam, elas vieram passando pelas tubulações, e por isso que quando elas entram no processo de tratamento, elas passam, a água, o fluido, né, vai passar por diversas peneiras, porque quando ele chegar no ponto da coagulação, floculação, ele tem que estar livre de uma série de resíduos que tinha dentro daquele fluido, exatamente para nós não termos imposições onde a gente vai ter uma perda de carga, onde a gente vai ter problemas com relação ao impacto daquele fluido junto às paredes da tubulação que fazem o processo do tratamento do esgotamento sanitário, ok? Uhum. Vamos. Alguém quer perguntar?
Não, professora, eu ia falar que eu vi basicamente isso. Eu vi alguns tanques lá e neles a água tinha coloração diferente. Isso mesmo. Porque tem os tanques que você viu são os tanques de decantação, né? Então, quando o fluido vai para dentro dos tanques de decantação, são adicionados alguns agentes químicos ali, onde parte do que está presente naquela água vai decantar e o restante daquele fluido vai ser destinado para outro local. Quando chega no ponto da floculação, da coagulação, se a gente tiver a oportunidade de visitar uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, vocês vão ver que quando chega no ponto da floculação, parece que forma uma espuma por cima da água. Você chegou a ver isso, Antônio? Antônio? É como se formasse uma espuma na água. Ali está ocorrendo todo o processo já de reação química de limpeza do fluido para ele seguir adiante e cair no canal, ok? Ok. Bom, aqui eu coloquei uma imagem só para a gente poder exemplificar uma coisinha que a gente já tinha falado antes. O escoamento interno ou induto são escoamentos que ocorrem envoltos por superfícies sólidas, tá? Então, aqui, ó, quando o fluido está passando num rio, ele vai fluir desse jeito, tá? Então, aqui, ó, é um escoamento interno em canal aberto. Então, imagine vocês um rio dentro de uma cidade que ele tem uma parede de um lado e uma parede do outro. Agora, dentro de um tubo, o comportamento do fluido é como nós estamos vendo aqui. Escoamento em canal aberto, escoamento interno de líquidos, onde o duto não fica completamente preenchido, havendo uma superfície livre, sujeita a uma pressão constante, ok? Então, é o que acontece aqui. A aula tá boa ou tá ruim? Tá boa. Bom, como na engenharia tem sempre alguém sem namorada, né? Naquela época não tinha rede social. Cara bonitão, ó, de olho azul, né, Rodrigo? Podia pegar a menina que quisesse, inteligente. Mas ele foi lá e resolveu falar, eu vou deixar uma herança para os próximos que quiserem brincar de fazer conta de matemática. Então, Osborne Reynolds foi um engenheiro irlandês que viveu no ano de 1842 a 1912, loirão de olho azul, e que se tornou um dos grandes nomes da hidrodinâmica ao publicar em 1883 um artigo que consolidou o regime de classificação do escoamento. Foi o que a gente aprendeu: escoamento laminar, escoamento turbulento. Em reconhecimento a esse feito, em vez de botar o nome dele no filho, botou o nome dele na fórmula. Então, em reconhecimento, o número adimensional utilizado como parâmetro para essa classificação leva o seu nome. E o nome é número de Reynolds, que é o que vocês vão aprender, tá? Gravem este olhar, que ele vai olhar para vocês na prova. Deus me livre. Eu tenho uma observação. Esse número é conhecido por RE de Reynolds e calculado pela seguinte fórmula. Essa é a fórmula matemática, em que P é a massa específica, V é a velocidade do escoamento, D o diâmetro da tubulação e φ a viscosidade absoluta ou dinâmica, ok? E essa é a engenhoca que na época ele fez. Ele tinha ou não tinha namorada? Tinha Não. O cara era parceiro de quem inventou cálculo. Morreu virgem. Nunca teve namorada. Então, essa é a engenhoca dele. Esse desenho é um clichê. Existe há anos e foi feito em homenagem a ele, porque foi dessa forma que ele analisou o fluido, para chegar à fórmula dele. Utilizando esse parâmetro como fator de classificação do escoamento, Reynolds definiu valores específicos
para a transição de cada uma das categorias. Sendo que atualmente, após diversos estudos, muitos artigos publicados, foram convencionados o seguinte valor: o regime laminar ele tem que ser menor que 2.000 e o regime turbulento tem que ser maior que 4.000. Há um intervalo entre as duas classificações, o qual não tem comportamento bem definido, variando de maneira inconstante entre as características de ambas as outras categorias. Essa terceira classificação é conhecida como escoamento de transição e tem número de Reynolds entre 2.000 e 4.000. Não fiquem assustados, tá? Que na próxima aula vocês vão fazer isso na prática, ok? Com base na teoria expostas e na equação de Reynolds, a famosa, anotem, guardem para a vida. Para alteração do regime de... Oi? De novo, nós tivemos isso com o André. Esses cálculos aí que nós tivemos em física. Vocês fizeram isso em física? Sim. Sim. Tudo bem, agora vocês vão aprender mais um pouquinho, porque vocês vão ser engenheiro e vocês vão dimensionar a tubulação. Então, agora vocês só vão reforçar um pouquinho mais, tá? É só nesse capítulo que vocês vão ter isso, na próxima aula vocês vão fazer exercício e na outra já é vida que segue, tá bom? Para a alteração do regime de escoamento, você deve ter notado que, na prática, o único parâmetro facilmente alterável é a velocidade, sendo ela a principal ferramenta dos profissionais que lidam com esta área da hidrologia. Por isso, quando necessitar alterar o regime de um escoamento, qual deverá ser o primeiro parâmetro? Outros que influem diretamente na velocidade também deve ser considerado? A resposta é sempre sim, ok? Então, aqui, ó, é a passagem, um regime de escoamento para o outro, tá? Isso que foi que ele avaliou, onde ele, a primeira aí você vê que é o regime laminar, a última é o regime turbulento e a do meio é o regime de transição, ok? Vocês chegaram a ver, inclusive, essas figuras? Sim. Na aula de física? Na aula do André. Física, né, o Celso? Foi. Putz, que matéria que era? Foi fenômeno dos transportes. Exatamente. Isso aí. Tá bom, então tá certinho, ok. Vocês iam ver mesmo, tá? É isso mesmo. O fenômeno dos transportes trata também sobre fluidos, né? É por conta dessa separação que teve da disciplina. Mas vamos lá. É que dentro do fenômeno do transporte teve mecânica dos fluidos, né? É isso mesmo, porque MEC e Flu está distribuída nas duas disciplinas, tá? Hidráulica, hidrometria e fenômeno dos transportes. Então, aqui tem um diagrama mostrando, tá? Como é que funciona. Então, um diagrama variável, com regime dinâmico estabelecido, onde a gente tem aí a passagem do fluido e o comportamento dele de maneira distinta. Então, eu tenho laminar, uma subcamada laminar, e essa do meio é a turbulenta. Então, quando você olha para essa situação, veja o tanque, imagine ele em outra posição, tá? Imagine ele virado. Então, a água está escoando para dentro dessa tubulação, ela escoa pelas laterais, e aí a água vai tomando um outro regime, mas veja que o laminar continua passando próximo da parede da tubulação, ok? Formando uma subcamada. Então, você tem uma subcamada laminar e o regime turbulento dentro da tubulação. Isso aí foi feito... Quando o Reynolds foi fazer o estudo dele, ele fez o uso de corante. Vocês aprenderam profundamente sobre Reynolds ou não? Só os cálculos. E sobre a forma como ele foi fazendo os experimentos dele? Não. Ele, para fazer o experimento dele, ele foi usando corante, tá? A injeção do corante no interior do escoamento
se mantém na forma de um fio linear quando em regime laminar, justamente por ocorrer em camadas, sem nenhuma ou quase nenhuma transferência de partícula entre elas. No regime de transição, a linha de pigmento introduzido permanece linearmente por um espaço curto, dispersando-se a partir de um determinado ponto, diferentemente dos demais. O regime de escoamento turbulento causa uma rápida dispersão do pigmento, proporcionada pela intensa agitação e pelo intenso intercâmbio de partículas no perfil do escoamento. Então, é exatamente o que acontece aqui. Essa figura que vocês estão vendo, isso que tem no meio é exatamente o corante, o comportamento do corante. Então, como que se definiu que o regime de escoamento era laminar? Porque ele foi lá, adicionou corante e ele viu o comportamento do corante no fluido, como é que ele estaria descendo, né, no caso, junto com o fluido. E a mesma coisa aconteceu em outros regimes, por isso que ele conseguiu definir, e o experimento dele foi usando corante. Então, em vez dele comprar um anel de ouro para uma garota, ele comprou uma caixa de corante e foi fazer uma experiência. O professor, eu entendi, o teste começa com líquido, ele começa a laminar e termina turbulento? Eu não entendi. Sim, em algumas situações é isso que você tem, porque o fluido ele vai passando e olha só, olha para essa figura. Alguns tipos de fluido ele vai ter o escoamento das duas formas. Ele inicia com o laminar, tá? E aí depois ele passa a ser turbulento. Tudo depende, Celso, da sua dimensão de tubulação, do tipo de fluido que vai passar, da parede dessa tubulação. Tudo isso vai influenciar no resultado. Por que vocês precisam aprender isso? Para a cabeça ficar aberta. Senão vocês vão fazer um monte de obra predial e quando vocês tiverem que ir fazer um sistema de coleta de um equipamento dentro de uma fábrica de cigarro, vocês vão pensar só na água. E o resíduo? E o que tem dentro? E o produto químico? Esse produto químico vai reagir como dentro dessa tubulação? Então, a mente do engenheiro precisa abrir e entender que o fluido vai se comportar de maneira diferente de acordo com o que vocês vão encontrar, tá? Ah, professora, mas ninguém contrata engenheiro para fazer tubulação de máquina, contrata demais. A Souza Cruz, por exemplo, os equipamentos têm área de captação, caso haja a necessidade de fazer escoamento de material contaminante. Esse material contaminante é dispersado todo numa calha e ele vai para dentro de uma caixa de coleta que depois uma empresa de meio ambiente vai lá e coleta para que o resíduo não seja jogado no meio ambiente. Mas entre a máquina, a calha e a caixa tem uma tubulação, ok? Agora quem está comigo? Celso, você leu muito pouco. Lê a classificação aí para nós, por favor. Classificação dos escoamentos em duas categorias de regimes. Regime de escoamento laminar, escoamento suave, com formação de camadas, lâminas, de diferentes velocidades e pouca ou nenhuma passagem de partículas de uma para a outra. A velocidade mínima nula e máxima que se encontra no eixo central e na borda em contato com a parede do tubo, respectivamente, com formação de uma frente parabólica. Para um pouquinho. Ok? Visualizaram? Dentro do tubo, certo? Que o Celso acabou de ler. Pode ir. Regime de escoamento turbulento.
escoamento caracterizado pela elevada agitação molecular, com trajetórias desordenadas e intenso deslocamento de partículas no perfil. A velocidade no eixo formado internamente entre as camadas limites e praticamente é praticamente a mesma? É praticamente a mesma. Conformação de uma frente de escoamento reta. Essa classificação depende de um único parâmetro, isto é, o número de Reynolds. Isso, o amiguinho de vocês, ok? Então, aqui a definição. Acabou. Alguém quer fazer pergunta? Todo mundo, vamos tirar um selfie? Vamos. Vamos tirar uma foto da sala. Deixa aí, professora, só para mim tirar uma foto aqui para mim copiar depois, deixar anotadinho aqui o Reynolds. Fechou, valeu. Pronto? Pronto. Vamos tirar uma fotinho, peraí. Viu, professora? Te bateu uma dúvida. Diga. Aquela hora você falou que o escoamento, obviamente, que ele estando na horizontal, ele não é, obviamente, não é viável. Porém, dependendo da energia que se gera para empurrar esse líquido, exemplo, uma tsunami, ele se deslocou por energia. Ele ultrapassou barreiras até elevadas, né? Ao contrário, numa inclinação ao contrária. Esse regime é turbulento, né? Mas não se aplica na nossa situação, onde a gente está aqui avaliando uma situação de escoamento dentro de uma condição onde há um mínimo de confinamento, tá? Então, quando a gente fala de um escoamento de um rio, ele tem parede dos dois lados. Quando a gente fala de um escoamento de tubulação, ele está totalmente enclausurado. São regimes, agora que a gente falou de escoamento, aplicado para essa situação, ok? Sim. Perguntas mais? Não. Então, liguem as câmeras para a gente tirar uma foto. Cadê mais? Lucas Ramos Rosa, Gel, Celso, Silvio Santos, Anderson tá sem câmera, louco para aparecer e a câmera não funciona. Rodrigo, meu querido, aqueles blocos seus naquela casa sua é maravilhosa. Eu fico vendo seus stories aí, postando foto da casa. Vocês já viram a casa do Rodrigo, gente? O Rodrigo tem uma casa de passeio que eu vou ter que pegar emprestada qualquer dia. Igor, tava com saudade da minha aula? Demais, professora. Foi boa a aula hoje? Excelente. Uma pena eu ter perdido a de ontem. Que pena, mas tá lá gravada, só você assistir. Então tá, vou tirar, pronto. Peguei. Opa, entrou mais alguém. Peraí, ô Antônia, tudo bem? Gente, é isso. Por hoje a gente encerra. Se vocês não tiverem mais perguntas, boa noite, saúde, paz, se cuidem, tá bom? Boa noite. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite.